Olá pessoal, tudo na paz? Então viva! Vamos resolver a prova de física do vestibular seriado 2 da UPE. Prova do processo de ingresso 2020, prova que aconteceu no final do ano de 2019. Vou resolver a prova na sequência natural, original, tá? Usando imagens do caderno de prova oficial. Vou resolver as 10 questões devagar. O que eu achar importante, eu reviso com você e vai dar tudo certo. Você vai poder fazer uma boa revisão para a prova. Tranquilo? Mas antes que eu comece, pessoal, eu queria te pedir que se inscrevesse no nosso canal. Eu preciso que o canal fique forte para que eu continue postando material, aulas de revisão, resolução de provas, dicas, desafios. E que também, além de se inscrever, que você ativasse as notificações, porque é importante para o canal e para você também, porque cada novo vídeo que eu vou postando, você vai recebendo e aí tem material para fazer esse estudo. Estudar na hora que você quer, no conforto de sua casa, no conforto e segurança de sua casa, do seu trabalho. Pode usar o computador, pode usar um iPad, pode usar um telefone celular. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, vamos fortalecer esse canal. Eu vou colocar muito material para você estudar física, tá bom? E não se esqueça de ativar as notificações. Desculpa ser repetitivo, mas você sabe que isso é fundamental para o fortalecimento do canal, ok? Então vamos lá para a resolução da prova? Olha só, tá aí. Segunda fase, SSA 2, então, processo de ingresso 2020. Primeiro dia, porque a prova de física, tanto no seriado 1 como no seriado 2, acontece no primeiro dia. Já no seriado 3, a prova de física acontece no segundo dia. Vocês sabem disso, né? Vamos lá para a resolução? Tá aí. Física SSA 2. Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o índice de refração do ar como 1 e a constante universal dos gases ideais, 8,3 Joule por mol Kelvin. Tem aqui um detalhezinho, só porque somos perfeccionistas, né? Que eu acredito que ele colocou essa barrinha aqui, mas na verdade é vezes, né? É Joule por Kelvin vezes mol ou mol vezes Kelvin. Por quê? Muito simples. Da equação de Clapeyron, PV nRT, pensa aí. Pressão no sistema internacional é o Pascal, que é o Newton por metro quadrado. O volume em metro cúbico. Aqui, mol. A unidade de R, a unidade de R que eu quero descobrir e a temperatura absoluta em Kelvin, certo? Aqui, ó, esse expoente cai fora com esse metro quadrado aqui, fica só metro, e Newton vezes metro é o Joule. Então fica R, isolando R, fica, vai, vamos aqui manter o padrão. Newton vezes metro, que é o Joule, e esse mol vezes Kelvin passa dividindo. Ou Kelvin vezes mol, não tem problema. Mas aqui tem uma divisão, né? Só para o perfeccionismo, mas era assim a questão original. Claro que isso não vai anular absolutamente nada. O estudante sabe que essa é a unidade da constante universal dos gases ideais no sistema internacional, certo? Só perfeccionismo. Vou apagar aqui para não interferir na nossa resolução. Tudo que eu achar que é importante eu vou sempre comentar com vocês, tá? Muito bem. E termina revisando, né, pessoal? Ler o enunciado é fundamental. Vou ficar maior aqui, gente. Olha, eu vou além de resolvendo questões aqui no nosso canal, eu também vou te dando dicas de aumentar a eficiência no aprendizado de física. Muitos estudantes, eles se concentram muito quando o professor está resolvendo uma questão. Eles se concentram na explicação da resolução da questão. Porém, você não pode esquecer que a leitura do enunciado é extremamente importante, porque no dia lá da prova você vai estar sozinho frente a frente com a prova, é você o enunciado. Então você tem que ter essa intimidade com a leitura e interpretação dos enunciados das questões. Então, como é que se faz isso? Você lê junto comigo.
Se você puder falar em voz alta, tiver num ambiente que é permitido isso, faça, se não aqui, ó, vai lendo aqui. Tranquilo? Faça sempre isso, crie um hábito sobre isso, leia o enunciado junto comigo e a gente vai interpretando, vamos fazendo isso juntos, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, fique tranquila, tá? Então vamos lá. Dois espelhos planos e paralelos, E1 e E2, estão dispostos conforme ilustra a figura ao lado. A figura está aí. Os espelhos são planos e paralelos, tá? Um raio de luz atinge o espelho E1 no ponto A, é verdade. Veja aqui no ponto A, um raio está incidindo, né? Muito bem. Em sua extremidade superior. Calcule a tangente do ângulo θ para que o feixe passe pelo ponto B na extremidade inferior do espelho E1, refletindo apenas uma vez no espelho E2. Entendi. Muito bem, estou aqui em cima. O que é que você vai precisar para resolver essa questão? Qual que é o fundamento, a base? As leis da reflexão, são duas. Primeira lei da reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, pertencem ao mesmo plano. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Primeira lei da reflexão. Você vai usar isso na construção da figura. E na resolução efetiva, você vai precisar da segunda lei da reflexão, que diz que para o mesmo ponto de incidência, os ângulos de incidência e reflexão são congruentes. Os ângulos de incidência e reflexão são de mesma medida, para o mesmo ponto de incidência. Detalhe também é que isso vale para qualquer reflexão, pessoal. Nós estamos resolvendo uma questão de espelho, mas isso vai valer para qualquer tipo de reflexão, seja regular ou irregular. Regular, cujo sinônimo é especular, ou irregular, cujo sinônimo é difusa. As leis da reflexão, tanto a primeira como a segunda, elas são válidas para qualquer tipo de reflexão, certo? Então vou precisar das leis da reflexão. Além disso, eu vou precisar de uma matemática básica muito simples que na hora eu te explico com cuidado, tá bom? Então vamos lá, foco, concentração, vamos lá para a resolução. Ele está me dizendo, veja lá, que esse ângulo θ aqui é o ângulo entre esse raio incidente e a normal com espelho 1. Então ele é o ângulo de incidência. Nesse ponto de incidência é uma reflexão, eu vou continuar, vai atingir o espelho 2, não é assim? Ó, não é isso? Muito bem. Vamos desenhar a reta normal no espelho 2, a reta que é perpendicular ao espelho no ponto de incidência. E para fechar a construção, ele disse que tem que emergir, reflete emergindo passando pelo ponto B. Dessa forma, só atinge o espelho 2 uma vez, só há uma reflexão no espelho 2. Concorda? Muito bem. Aí veja. Para o mesmo ponto de incidência, o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, e o ângulo de reflexão, está aqui de azul, entre o raio refletido e a reta normal, são de mesma medida, então também é θ. Certo? Muito bem. Agora, os espelhos não são paralelos? Ele não garantiu isso aqui? Vê lá, todos os detalhes, tá? Os espelhos não são paralelos? A normal em cada espelho não forma 90 graus com o espelho, não é por isso que se chama normal? Então, veja, se os espelhos são paralelos e as normais formam 90 graus com cada espelho, as normais também são paralelas. Se as normais são paralelas, se essa reta aqui é paralela a essa, eu vou usar aquela propriedade da matemática, bem simples, chamada ângulos alternos internos. Ó. Então, esse ângulo aqui também é θ, de mesma medida, certo? Matemática, tranquilo aí. Muito bem. E agora, para essa segunda incidência, aqui é o ponto de incidência, e como é que é? O ângulo de incidência e de reflexão são de mesma medida, θ também, certo? Tranquilo até aí? O que é que ele quer? Você se lembra? Ele quer, vamos destacar aqui, calcule a tangente do ângulo θ. Então, eu vou anotar isso. Calcule a tangente do ângulo θ. Para isso, pessoal, vamos fazer aqui uma construção muito simples. Eu vou destacar aqui para você, tá? Ó, aqui, ó. Aqui é a reta normal e tem esse triângulo retângulo aqui, porque esse ângulo é 90 graus, não é assim? Nesse triângulo retângulo, você nota que para θ esse lado é cateto adjacente e que vale 100 centímetros, e que esse lado aqui é o cateto oposto e que é a metade de 50, então vale 25, porque esses triângulos são simétricos, concorda? Muito bem, então aqui é x e x é a soma das 50, então 2x é 50, x é 25. Veja, para θ o cateto oposto vale 25 e o cateto adjacente vale 100. Então a tangente de θ é o cateto oposto 25, o cateto adjacente 100.
Continua, vai, um pouquinho mais de espaço. A tangente de θ, por 25 dá 1, por 25 dá 4, a tangente de θ, 1 quarto. Tá aí. Tangente de θ, 1 quarto, ó. Então vamos procurar isso na resposta? Muito bem. 1 quarto, isso está na letra B, portanto, questão 23, primeira questão da parte de física, gabarito, letra B. Tranquilidade, tudo certinho, podemos seguir, o ritmo tá legal, então vamos para a próxima questão, certo? Muito bem, tá aí. O acordo que nós fizemos, concentração na leitura do enunciado. Vamos juntos. Um estudante de física resolve testar seus conhecimentos de ótica geométrica a fim de descobrir a altura de uma antena de telefonia delgada, fina, instalada na lateral do prédio. Esse estudante observa no chão sombras tanto do prédio como da antena e dele próprio, considerando a projeção e o comprimento da sombra dos raios de luz, do sol, claro. Com a trena, ele verifica que o edifício tem uma sombra prolongada em uma calçada horizontal com um comprimento de 14 centímetros, a figura mostra isso. O comprimento da sombra da antena, de largura fina, porque aí ele consegue fazer a distinção entre a sombra do edifício e a sombra da antena, acima da sombra do prédio é de 1,5 metro, a figura também ilustra a partir da sombra do prédio. A altura do estudante é de 1,8 metro e o comprimento de sua sombra na mesma calçada mede 1,4 metro. Assinale a alternativa que indica a altura aproximada da antena no ápice do edifício. Então ele quer essa altura H. O que a questão quer é quanto vale essa altura H, certo? Pessoal, olha só, aqui em cima. Princípio da propagação retilínea da luz, porque sombra e penumbra são consequências desse princípio. Nos meios homogêneos e transparentes, a trajetória da luz é retilínea. A ótica geométrica ela se fundamenta em alguns princípios, esse é um deles. Nos meios homogêneos e transparentes, a trajetória da luz é retilínea. Princípio da propagação retilínea da luz. Sombra, penumbra e alguns fenômenos, como as fases da Lua, os eclipses e essa história aí desse tipo de questão. É uma situação que você já deve ter feito, sim. Você sabe que a resolução vai se fundamentar em quê? Em semelhança de triângulos. Vamos resolver? Então, se concentre de olho aí na lousa, tranquilo. O que é que eu vou fazer? Veja só. Dá uma olhada. Eu vou destacar alguns triângulos aqui para você, tá? Esse primeiro aqui, ó. Vê lá. Esse primeiro triângulo, ele envolve a altura do prédio, o Hzão aqui, esse lado, e o comprimento da sombra do prédio, que é 14 metros. Eu vou desenhá-lo aqui, ó, certo? Tá aí. Então tem esse comprimento, 14 metros, e aqui a altura do prédio. Tranquilo? Muito bem. Agora, tem um outro triângulo, eu vou apagando aqui para não poluir a figura. Tem um outro triângulo, que é esse aqui, ó. Vou sempre destacando para você, você vai acompanhando. Esse, ó. Vê lá. Tá aqui, ó. Se quiser, destaco mais aqui. O que é que tem? Ele tem essa altura, que é Hzão mais Hzinho, e tem esse lado que tem que comprimento? 14 mais 1,5, 15,5. Eu vou desenhá-lo aqui também, certo? Aí está. Quanto é? Vamos lá, vamos marcar. Aqui, Hzão mais Hzinho, e aqui 15,5 metros. Por quê? Porque é 14 mais 1,5. E por fim, esse triângulo pequenininho aqui, ó. Vê lá. Deixa eu apagar aqui, como eu combinei contigo, para não poluir a figura. Esse triângulo pequenininho aqui, ó, envolvendo aqui, ó, envolve a altura do homem e o comprimento da sombra do homem, que eu também deixei aqui para você, ó. Ele tá aqui também, tá? Espera aí. Tá aí, pequenininho, certo? Aí, veja, para que se torne visível, eu vou ampliar aqui, tá, gente? Pode ser? Mas é aquele triângulo lá, certo? Para ficar mais nítido para você. Então, o que é que eu vou marcar aí? Eu vou marcar a altura da pessoa, do estudante, 1,8 metro. E aqui, o comprimento da sombra, 1,4 metro, certo? Muito bem. Como esses triângulos têm todos os lados paralelos, por quê? Porque os raios de luz são paralelos, ó. Então eu posso criar uma proporção entre as medidas desses lados.
É uma matemática básica. Você sabe que em ótica geométrica tem muito disso, né? Então eu sei que se eu dividir H por 14, eu posso dividir 1,8 por 1,4. Eu vou envolver esses dois, porque se eu envolvo aqui, eu fico com duas incógnitas, concorda? Hzão e Hzinho. Então eu vou fazer H por 14, ó, esse lado por esse. Vai, acompanha aqui. H sobre 14, certo? Bem devagarzinho para você. Igual, no triângulo de verde, mantém a proporção, 1,8 por 1,4, certo? Aqui vai ficar bem fácil, porque 14 por 1,4 dá 10, que vezes 1,8, você acaba de descobrir a altura do prédio. 18 metros, certo? Tá aí, 18 metros. Agora, eu posso relacionar esse triângulo aqui, de vermelho, com de verde ou de azul, porque claro que 18 por 14 é o mesmo que 1,8 por 1,4, certo? Então vai lá, H, que é 18 mais Hzinho, então 18 mais Hzinho, sobre 15,5, sobre 15,5, igual a 1,8 por 1,4, se preferir, claro, 18 por 14 exatamente igual, tá? 18 por 14. Eu posso simplificar um pouquinho aqui, por 2 dá 9, por 2 dá 7. E aí uma continha, certo? Uma conta simples, ó. 7 você vai fazendo. Agora deixa eu te dar uma outra dica aqui, tá? É o seguinte. Deixa eu ficar maior aqui para você. Olha só, aqui, na verdade, quero aqui, pessoal. Calculadora. Como é que funciona? Na prova você não tem. Na prova você não tem. Ah, mas o Wendel, eu sei fazer essas contas, então eu uso sempre a calculadora porque eu sei que na hora da prova eu vou conseguir fazer. Vamos fazer o seguinte. Tenta um equilíbrio. Um equilíbrio. Algumas contas, você tem certeza absoluta que sabe fazer? Faça com a calculadora na hora que você estiver estudando. Por quê? Porque você pode ganhar tempo? Pode, mas não faça todas, não. Por quê? Porque você tem que praticar também isso. Se você tiver tempo, se estiver organizado com tempo, a minha dica é que você faça todas as contas na mão. Mas se isso atrapalha o tempo de estudo e você tem certeza que sabe fazer as contas, você pode usar enquanto estiver estudando em algumas questões. Mas não use em todas a calculadora, não. Porque queira ou não queira, na hora você não vai ter a calculadora e vai precisar fazer na mão. É importante estar afiado. É isso, certo? Muito bem. Então, de olho na lousa, qual que é a conta aí? A conta vai ser 7 vezes 18, tá? 7 vezes 18. Deixa eu ligar a minha calculadora aqui, tá? 7 vezes 18, que dá 126, certo? 126, mais 7Hzinho, chamar assim, igual a 9 vezes 15,5, que dá 139,5, certo? Então, 7Hzinho igual a 139,5 menos 126, que dá 13,5. Então, calma aí, agora eu volto aqui em cima. Gente, escute, tem conta que você não precisa fazer. Você tem que saber fazer, mas não precisa. Veja, qual é a conta que tem aí? Vai, de olho. Eu tenho, deixa eu ampliar um pouquinho essa tela aqui. A conta é Hzinho, que é o que você quer, 13,5 por 7 metros, não é? Aí veja, respira, tá? Se fosse 14 por 7, daria 2. Como é 13,5, é menor do que 2. Se é menor do que 2, você concorda que todas essas respostas estão fora? Muito bem. Agora veja que foi de propósito que o autor te deu o bônus de não precisar fazer a divisão. 13,5 por 7 é quase 14 por 7. É bem perto de 2, ó. E não 1,1. Claro que se tivesse outras respostas próximas, você teria que fazer a conta. Mas nesse caso, não tenha dúvida. Não vai ser necessário 1,9. Vamos marcar aqui. Tá aí a resposta. E o nosso gabarito, então, letra B de bola. Ok? Entendido aí? A história da calculadora. Você entende que você tem que tomar cuidado? Porque eu percebo. Gente, são mais de 30 anos dando aula, tendo contato com os estudantes. Eu vejo que muitos usam muita calculadora, porque tem a confiança que sabem fazer a conta.
tudo bem, mas veja, tenta um equilíbrio. O ideal mesmo, o ideal é que se você estiver organizado com o tempo, que você faça todas as contas na mão, certo? Ah, mas aí eu quero ganhar tempo no meu estudo, eu tenho outras matérias para estudar e etc. Eu entendo isso. Trabalho, inclusive eu ainda estou assistindo essa aula de madrugada, e respeito demais, sensacional, é isso mesmo. É isso, vai ter sucesso porque trabalha, estuda, e aí vem um sucesso, tenha certeza disso. Estudei muito de madrugada também, tá? Muito. Entendo isso. Então você quer ganhar tempo, você tem certeza que sabe fazer a conta? Tá, mas tenta o equilíbrio. A palavra-chave é o equilíbrio, tá certo? Vou passar para a próxima, ok? Vamos lá, mais uma. 25. Um sistema óptico foi montado no ar, utilizando, lembra que ele deu o índice de refração do ar lá no início da prova como 1? Utilizando dois vidros diferentes, 1 e 2, de índice de refração. N1 igual a 2 e N2 igual a 3 meios. Certo, certo. Tá, mas lembre também que ele deu o índice do ar lá no início da prova como 1, certo? Depois eu destaco de novo aqui. Consistindo de duas partes semicirculares e concêntricas de centro O, conforme ilustra a figura a seguir. A figura está aí. A reta normal à superfície AB, representada por N na figura, e θ é o ângulo entre o raio de luz que incide em O e a normal. Determine o valor de θ para que o raio refrate completamente ao longo da face AB. Determine, eu acredito que, embora, viu gente, aqui, embora o radiano seja uma unidade fictícia, os professores de matemática explicam isso, né? Mas é importante para o estudante, eu acho que nessa questão seria importante deixar claro aí que a resposta é em radiano. Ele pergunta o ângulo, tá? Eu acho que isso não confundiu ninguém, mas fazendo uma crítica construtiva, didaticamente, pedagogicamente, seria qual o valor de θ, vírgula, em radiano, vírgula, para que o raio refrate completamente ao longo da face AB, certo? Então ele tem que refratar ao longo da face AB. Vamos fazer a construção? Olha só, pessoal. Então você tem a refração aí, e mais uma vez você vai usar o quê? Ficar um maior aqui, ó. Você vai usar primeira lei da refração para fazer a construção, figura. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, bem parecido com a primeira lei da reflexão, certo? E vai usar a segunda lei da refração, que garante que para o mesmo ponto de incidência, o produto entre o índice de refração e o seno do ângulo com a normal é constante. N vezes seno de um ângulo que o raio forma com a normal, que pode ser de incidência ou de refração, permanece constante para o mesmo ponto de incidência. Se você gosta daquele caso mais tradicional, que é uma refração de um meio 1 para o meio 2, aí fica N1 seno de I, N2 seno de R. Lembra disso? Eu vou adaptar isso a essa figura, tá? Eu vou usar então as leis da refração. Primeira lei, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. E, segunda lei, para o mesmo ponto de incidência, o produto entre o índice de refração e o seno do ângulo que o raio forma com a normal permanece constante. Outro detalhe, que aí mais uma vez é de matemática, é de geometria, é que quando você traça uma reta que é perpendicular a uma curvatura, essa reta passa pelo centro de curvatura. Então a recíproca também é verdadeira. Se uma reta estiver passando pelo centro de curvatura, essa reta é perpendicular a essa superfície. E quando um raio é perpendicular à superfície, de refração nesse caso, ele é paralelo à normal. Isso faz com que o ângulo de incidência seja 0 grau, porque o ângulo de incidência é formado com a normal. E se o ângulo de incidência é 0 grau, o ângulo de refração também é 0 grau. O que é que isso quer dizer? Que a luz refrata sem sofrer desvio. Eu vou usar isso. Eu vou usar que quando a incidência é perpendicular, a luz não se desvia, porque o ângulo de incidência vale 0 grau, o ângulo de refração também vale 0 grau. Deu para entender? Então foco na lousa. Muito bem. Vamos lá para a resolução. Então veja, o que eu estou te falando? Que aqui ó, a incidência é perpendicular porque está passando pelo centro de curvatura dessa superfície, tá? Entre o A e o meio 2. Esse disco aqui tem um índice de refração 2, tá? Muito bem. Então, se é perpendicular, o ângulo de incidência é 0 grau, a refração acontece sem desvio. Ó, eu coloquei a segunda refração também. Ah, são duas? Sim. Do A para o meio 2 e do meio 2 para o meio 1. Por que você desenhou direto? Porque é o mesmo raciocínio. Ó, aqui, se eu prolongar o raio incidente, ele dá lá no centro de curvatura. Então, a incidência é perpendicular.
Então o raio sofre refração sem desvio. Aí esse raio aqui, ó, ele é de refração para a primeira refração do ar para o vidro 2, mas ele é de incidência para a segunda refração. Então, se eu prolongá-lo, ele também passa pelo centro de curvatura. Então, de novo, o ângulo de incidência aqui para a segunda refração é 0 grau. O ângulo de refração também é 0 grau, não há desvio, certo? Agora, aqui não. Essa outra refração, que é do meio 1 para o ar, relembrando que aqui é o ar, porque os discos estão imersos no ar, como é que vai ser? Aí o ângulo de incidência já é θ. E o que é que ele quer? Ele quer saber o valor de θ para que o raio refratado ele sofra refração completamente ao longo da face AB. Assim, ó, é isso que ele quer. Então eu vou anotando aqui. Para essa primeira refração, que foi do ar para o meio 2, o ângulo de incidência foi 0 grau, o ângulo de refração também foi 0 grau, porque a incidência foi perpendicular, certo? Que passa lá pelo centro de curvatura. Para a segunda refração, que é de 2 para 1, a incidência também foi perpendicular, então o ângulo de incidência foi 0 grau, o ângulo de refração também 0 grau. Já para a refração do meio 1 para o ar, o ângulo de incidência é θ, e para a longa normal aqui, o ângulo de refração é 90 graus. E é essa refração que eu vou usar, do meio 1 para o ar, certo? Então, como é que é? Agora, vem a segunda lei da refração. O índice do meio 1 vezes o seno de θ, tá aqui, ó, certo? O índice do ar vezes o seno de 90, que é... Depois eu diminuo aqui, eu mudo de lugar, não vou esculhambar a figura não, tá? Calma aí, assim, ficou legal, certo? Então, estou usando aqui a segunda lei da refração, estou fazendo a refração do meio 1, deixa eu organizar aqui bem, para você entender depois com cuidado. Estou fazendo a refração de 1 para o ar, do meio 1 para o ar, certo? N1, seno de θ, N do ar, seno de 90, N1, procura, tá aqui, 2, então, 2, seno de θ, índice do ar lá do início da prova, 1, seno de 90, 1, seno de θ, 1 meio. Mas se o seno de θ é 1 meio, é porque θ vale 30 graus no intervalo de 0 a 90, concorda? Ou em radianos, π sobre 6 radianos, já que π radianos corresponde a 180 graus, não é isso? Então, 180 por 6, 30 graus, tá perfeito. Tá aí a resposta dessa questão. Vamos marcar o gabarito? Vamos lá. Π sobre 6, isso está na letra A. Está aí a crítica também construtiva sobre o radiano. E está aí resolvida mais uma questão. Tudo certo? Posso seguir? Então vamos passar para a próxima. Vamos lá, mais uma. Questão 26 do caderno de prova. Em um experimento de ótica com lentes delgadas, que são as lentes que nós usamos, né? Ou finas, nós usamos lentes delgadas, lentes finas de bordas finas e lentes finas de bordas grossas. Lembra disso? As lentes de bordas finas, vai, plano convexa, biconvexa, côncavo convexa, lembra? As lentes de bordas grossas, plano côncava, bicôncava, convexo côncava. Só uma revisãozinha rápida, certo? Mas isso não vai ser usado especificamente na resolução, não. Você vai usar na resolução o conhecimento de uma lente convergente, comportamento óptico convergente, tá? Então vai, um experimento de ótica com lentes delgadas, um objeto luminoso está posicionado a uma distância de 40 centímetros de uma tela de projeção. Opa, para projetar a imagem tem que ser real, lembra disso? Então você já mata que lente é, né? Por quê? Porque você sabe que para objetos reais, a lente divergente, a imagem é virtual, direita e menor, lembra disso? E eu estou precisando de uma imagem real, então já sei que a lente tem que comportamento óptico convergente. Lembra também que para a lente conjugar uma imagem real, a lente convergente, o objeto tem que estar onde? Além do foco, em 3 posições. Além do ponto antiprincipal objeto, sobre o ponto antiprincipal objeto, entre o ponto antiprincipal objeto e o foco. São as 3 possibilidades para que a imagem seja real, certo? Quando o objeto está além de A, a imagem é real invertida e menor.
quando o objeto está sobre A, a imagem real invertida igual, do mesmo tamanho do objeto, e quando o objeto está entre A e F, entre A e o foco, a imagem real invertida aí maior. Lembrou? Muito bem. Então vamos com cuidado, retoma a leitura. Uma lente delgada convergente, ele mesmo já entrega aí, mas você sabia disso, né? Porque a imagem, deixa eu mudar aqui, a imagem vai ser real para ser projetada, não é isso? Não é uma tela? Ó, veja aqui, certo? Muito bem. Uma lente delgada convergente de foco 7,5 centímetros, ou de posição focal, abscissa focal 7,5 centímetros, distância focal 7,5 centímetros, pode ser colocada em diferentes posições no eixo X. Ele está dizendo, lembra do símbolo da lente convergente, comportamento convergente? Está aqui. Ele está dizendo que você pode colocar essa lente em várias posições aqui, certo? Tá. E daí? Em que posição ou posições, tem a possibilidade também, né, de ser mais de uma, ele está te dando essa possibilidade, você vai ter que marcar o que é correto. A lente deve ser instalada no eixo X para que seja possível se formar uma imagem na tela de projeção. Tá bom, muito bem. Então o objeto está aqui, e eu não sei a posição correta dessa lente, então eu vou desenhar aqui. Tá aí o símbolo convergente, tá? Deixa eu dar uma caprichada. Tá aí. Símbolo da lente convergente, certo? Ah, mas eu coloquei mais para a direita, mais para a esquerda, não vem ao caso, pessoal. Porque o que vai acontecer é que você vai dizer o quê? Relembre. A posição do objeto em relação à lente, lembra que é P? A gente usa esse símbolo tradicional. E da imagem em relação à lente é P'. A imagem vai estar onde? A imagem ela tem que estar sobre o anteparo, para que a imagem seja projetada com nitidez. Eu estou desenhando aqui, não estou muito preocupado se ela é maior, menor ou igual, tá? Eu sei que ela tem que estar aqui em cima, porque eu só vou definir se ela é maior, menor ou igual depois que eu achar quem é P, certo? Muito bem. Então a resolução, ela garante que aqui sendo P e a distância da imagem à lente P', o que é que você está percebendo? Se você somar P' com P, você tem a distância entre o objeto e a tela de projeção, que é D, que ele deu como 40 centímetros. Então, vou montar a minha primeira equação, P mais P', 40, já sabe que está em centímetro, está aqui minha primeira equação, certo? Agora, veja, um detalhe, deixa eu aparecer aqui. Pessoal, no referencial de Gauss, a origem do eixo X está na lente. Aqui ele colocou origem no objeto, não tem problema. Quando você usar a equação dos pontos conjugados daqui a pouquinho, você já sabe que ela funciona para origem no centro óptico, para origem do sistema no eixo X na lente. Não tem problema porque você vai ver que existe uma reciprocidade aí, certo? Mas como sou perfeccionista, eu quero que você se lembre que no referencial de Gauss, que vale tanto para lentes como para espelhos esféricos, lentes esféricas e espelhos esféricos, a origem, o x igual a zero, tá no centro óptico, está na lente, certo? Muito bem, vamos lá. Equação dos pontos conjugados. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem que você quer? Quero P, porque aí eu sei que a distância do objeto à lente, e com isso eu consigo marcar aqui. Quem que eu tenho? Eu tenho a distância que eu já usei, mas tenho também ele me deu esses 7,5 centímetros, eu tenho F. Quem eu não quero? P', então vamos lá, matemática, bem simples, tá? Daqui dessa equação eu vou dizer que P' é 40 menos P. 40 está em centímetros, e eu vou usar F também em centímetros, então fica todo mundo em casa, certo? 1 sobre F, 7,5. Lembrando que se a lente fosse divergente, teria que ser menos 7,5, não é assim? Mas aqui a lente convergente, o sinal pode ficar invisível, mais 7,5, igual a 1 sobre P, eu quero mais 1 sobre 40 menos P, certo? Vai, matemática. 1 sobre 7,5, o denominador comum aqui fica P 40 menos P. P vezes 40 menos P dividido por P dá 40 menos P, certo? P vezes 40 menos P dividido por 40 menos P dá P. Então, esse P aqui, o menos P, cai fora. E você vai fazer uma continha aqui, ó. 4 vezes 7,5 dá 30. Como é vezes 40, então dá 300. Né? Se preferir, 10 vezes 7,5, 75 vezes 4,
300, igual a menos P ao quadrado, P vezes menos P, certo? Vezes 1, está aqui menos P ao quadrado, mais 40P vezes 1, mais 40P. 40, calma aí, se não é, mais 40P. Ou, para o outro lado, P ao quadrado menos 40P mais 300 igual a zero. Então, vou resolver essa equação aqui do segundo grau, que pode ter até duas raízes, dependendo do delta, não é assim? Então, vamos ver. Delta. B ao quadrado. Aqui como é que é? É ax2 mais bx mais c igual a zero. A é 1, B é menos 40 e C é 300, certo? Então, B ao quadrado, menos 40 ao quadrado, B ao quadrado menos 4A, que é 1, vezes C, que é 300. Menos 40 ao quadrado, 1.600, menos 4 vezes 300, 1.200, delta, 1.600 menos 1.200, 400. Você adora quando dá assim, né? 481, você fica confiante, né? Muito bem, agora vamos lá. Bhaskara, pessoal. Aquela história do menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vai, menos B, menos 40, 40, mais ou menos raiz de delta, raiz de 420, sobre 2 vezes 1, 2. Duas raízes, P1 e P2. 40 mais 20, 60 por 2, 30. E 40 menos 20, 20 por 2, 10. Isso quer dizer que eu posso colocar esse objeto, que eu estou falando aqui do objeto em relação à lente. Lembra que o referencial é na lente, para ficar perfeito? Só que, se eu encontro a distância do objeto para a lente, é a distância da lente para o objeto. Existe essa reciprocidade, certo? Eu posso colocar, então, a lente a uma distância do objeto de 30 ou 10 centímetros. Como a origem do eixo x está aqui no objeto, 0, então eu posso colocar numa posição de x igual a 10 ou 30 centímetros. Vou mudar x, vou mudar a letra agora. Vai lá, x1, 10 centímetros, para combinar com o que está ali, né? x1, 30 centímetros, x2, 10 centímetros, certo? E isso, vamos procurar, isso está 10 e 30 na letra E, então, gabarito, letra E. E aí, tudo certo? Tudo continua certinho? Vamos para a próxima, gente, respira, vai dar tudo certo. Confiança. Você pode fazer uma boa revisão, tira da cabeça coisas negativas. Ah, não aprendo física, física é difícil, estou com medo de me dar mal na prova. Afasta esses pensamentos, pense positivo. Você vai ver otimismo, seriedade evidente, né? Mas otimismo, respeito com o assunto, medo nunca. Respeito com o assunto e a certeza que você estudando vai aprender sim e vai dar tudo certo na hora da prova, ok? Vamos lá para a próxima então? Bora! Aí está. Um termômetro de baixa precisão marca mais 1 grau como a temperatura de congelamento da água e mais 99 graus como temperatura de ebulição. Bom, aí ficou implícito que esse termômetro ele deve estar graduado em Celsius, né? Por quê? Porque a temperatura de fusão do gelo ou congelamento da água na pressão normal é de 0 graus Celsius, ele está impreciso, está dando mais 1. E a temperatura de ebulição da água em pressão normal, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, pressão de 1 atmosfera, é de 100 graus Celsius, ele está dando mais 99, certo? Ao utilizar esse termômetro, vamos voltar para a leitura, para medir a temperatura de uma dada substância, encontra-se uma leitura de mais 25 graus. Qual é a verdadeira temperatura aproximada dessa substância em graus Celsius? Tá certo, pessoal, vamos lá? Eu coloquei aqui a representação simbólica desses dois termômetros e eu vou fazer o seguinte, um vai ser o errado e o outro o correto, que é em Celsius, tá? Como é que é? A temperatura de fusão do gelo para o correto é 0 graus Celsius, para o errado, o impreciso se preferir, é mais 1.
A temperatura de ebulição da água para o correto, o bem graduado, o graduado com precisão, é 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição da água em pressão normal. Faltou esses detalhes para resolução, mas, bom, a gente vai ajudando. E aqui, na verdade, no enunciado, né, um pouco mais de cuidado com o enunciado, mas não interferiu na resolução de um bom estudante, certo? Muito bem. Agora, lembre-se que, mesmo o termômetro não tendo precisão, essas distâncias aqui, elas mantêm a proporção. Ele diz que o termômetro encontra o que não tem precisão 25 graus. Então, volta lá, 25 graus. Quanto é que marca o correto X? Tá aí. Por isso, pessoal, eu gosto muito de dizer, não adianta decorar. Muita gente decora regras para passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Deixa eu te falar, quem te garante que a prova vai cobrar isso? Quem te garante isso? Você fica refém de uma situação? Não vale a pena. Você tem que entender, e é simples, isso vale para qualquer par de escalas, que a diferença entre as indicações mantém a proporção. É só isso. Vamos resolver então? Vai lá. Ó, eu estou te falando que essa medida aqui, que é quem? 25 menos 1, 24, sobre essa que é 99 menos 1, 98, vai manter a proporção com esse outro termômetro, então fica x menos 0 sobre 100 menos 0. É só isso. Não tem que decorar fórmula nenhuma, porque você sabe que tem essa história de decorar, passar Celsius para Fahrenheit, você fica refém exclusivamente desse caso. E aqui não serviria de absolutamente nada. Então vamos lá. X menos 0 sobre 100 menos 0. Pronto, mantém isso na mesma ordem para cá. Eu fiz x menos 0, então é 25 menos 1 sobre 99 menos 1, certo? Vai, x menos 0, x sobre 100, 100 menos 0, 24 sobre 99 menos 1, 98. Posso dividir, tá? Posso simplificar se você quiser. Posso simplificar aqui por 2, dá 12. Por 2 dá 49. E aí, vai 100 vezes 12. Vai, 100 vezes 12, 1.200. 49 vezes x, 49 passa dividindo. Claro, você usou, dá uma olhada, 25 centímetros, desculpe, 25 graus Celsius. Na verdade, errado, mas estava usando essa escala aqui, né? E aqui, veja que eu usei 100 graus Celsius, 0 graus Celsius, aqui também está em Celsius, certo? Quando você fez x menos 0 graus Celsius, já definiu que x está em Celsius, tá? E aí tem que dividir. Veja que nesse caso, ó, as respostas estão muito parecidas, então é importante que você vá até uma segunda casa decimal para arredondar com precisão, tá? E aí você vai ter que dividir, por isso a história lá de também fazer algumas contas na mão, tá? Confesso que eu estou usando a máquina aqui, tá? Quero ganhar tempo, estou no meio de uma explicação, mas você tem, sim, resolver isso com cuidado. Com duas casas decimais, pessoal, veja só, fica 24,49 graus Celsius, certo? Lembra que era x menos 0 graus Celsius? Então aqui fica em graus Celsius. Só que eu quero um primeiro, eu só quero um número depois da vírgula, então eu tenho que avaliar esse cara aqui. Lembra disso? Como é que se faz? Você vai desprezar esse, então você tem que ver, ele é maior ou igual a 5? Sim, então você tem que somar uma aqui, é assim que se faz, acredito que você se lembre, fica 24,5 graus Celsius, 24,5 graus Celsius, vamos lá, vamos marcar o gabarito então, 24,5, letra C, resposta correta, letra C, pergunto de novo, tudo certinho, não se esqueça, vamos fortalecer nosso canal, se inscreva por favor, isso é extremamente importante para que o canal fique forte, ative as notificações, vai nos ajudar bastante, certo? Vamos para a próxima. Mais uma. Leitura, história da concentração na leitura. Uma pequena quantidade de um líquido desconhecido é colocada no interior de um tubo de vidro de altura Hzão 21 centímetros. Tá. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, aí eu queria fazer um comentário, vou ficar até maior aqui. Numa tabela de coeficientes de dilatação de materiais sólidos,
o que você encontra é o coeficiente de dilatação linear. Acredito que você se lembre disso. Você não vai achar numa tabela de materiais coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrico. Por quê? Porque o material, alumínio, por exemplo, ou um outro metal que se usa muito nas questões de dilatação, quero que você pense, nesse caso é o vidro, é que a tabela não sabe se você vai usar uma dilatação linear, superficial ou volumétrica. Por isso que nas tabelas vem coeficiente de dilatação linear, quando se trata de sólidos. Só que aqui ele já está te dando volumétrico, ele já está te dando 3 alfa. É só um cuidado. Por quê? Porque como normalmente ele dá o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e como você vai fazer a conta para dilatação volumétrica, você multiplica por 3, tem que tomar esse cuidado, tá? Já para líquido, não. Líquido só tem coeficiente de dilatação volumétrica, isso aí não vai ser problema. Volta para a lousa. Então, coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, o que é algo atípico, mas ele está te dando, então ele está te dando o gama do vidro. Não se esqueça que o recipiente é de vidro. 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Sabe-se que o líquido expande 18 vezes 10 a menos 5 litro, menor do que 2 a singular, né? Mas tudo bem, ele escreveu litro. Quando submetido a um acréscimo de temperatura de 1 grau Celsius a partir de um volume inicial de 1 litro. Para que serve isso? Para você encontrar o coeficiente de dilatação do líquido, tá? Já já a gente faz. No experimento, observa-se que é possível colocar o líquido dentro do tubo de vidro até uma altura Hzinho, na qual o volume da parte vazia do tubo não varia. Você entende isso? Independente da temperatura do sistema. Para isso, Hzinho deve valer quanto? Como é que é? Aqui em cima. Ele está dizendo que existe um valor de Hzinho, onde Hzão já deu que é 21 centímetros. Existe um valor de Hzinho que, se você usá-lo, para qualquer variação de temperatura, o volume da parte vazia não muda. Pô, mas se o volume da parte vazia não muda, isso só é possível se o líquido dilatar, o recipiente também dilatar, concorda? Então a dilatação do líquido vai ter que ser igual à dilatação do recipiente, porque sendo assim o volume da parte vazia não vai mudar para qualquer variação de temperatura. Esse é o fundamento da resolução, que a dilatação do líquido vai ser igual à dilatação do recipiente, certo? Então vamos resolver com cuidado. O que ele te diz aí? Que essa altura Hzão é de 21 centímetros, certo? Vamos anotar? Essa altura Hzão, peraí, deixa eu manter aqui o padrão, tá? 21 centímetros. O que mais? Te deu o gama do vidro. Eu vou escrever recipiente, tá? Eu acho que fica mais didático. 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E deu uma maneira de você encontrar o gama do líquido. Porque ele está dizendo que o líquido ele expande 18 vezes 10 a menos 6 litros quando sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, partindo de um volume inicial de 1 litro. Com isso, lembra da equação da dilatação? A dilatação do líquido, vou chamar de L, pode ser? É o volume inicial do líquido, o gama do líquido, a variação de temperatura. Ele sofre uma variação de volume de 18 vezes 10 a menos 6, partindo de um volume inicial de 1 litro. Qual é o gama para isso, para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius? Então você acaba de encontrar o gama do líquido como 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Muito bem, qual que é o fundamento da resolução? Ele quer o valor de H, quanto vale H, para que o volume da parte vazia não mude, certo? Aqui, o volume, qual é H, na qual o volume da parte vazia do tubo não varia. Mas isso só vai acontecer se o líquido dilatar, o recipiente também dilatar. Pronto. Qual que é a dilatação do líquido? V0 do líquido, que não é mais isso aqui, não é mais 1 litro, tá? É o que está lá. Aqui foi para achar o gama. V0, opa, calma. V0 do líquido vezes o gama do líquido. A variação de temperatura, que aí eu não preciso chamar do líquido, porque é a mesma do recipiente, tá? Agora, dilatação do recipiente, V0 do recipiente, o gama do recipiente que ele deu e a variação de temperatura. A variação de temperatura é a mesma, certo? Aí vamos lá para o volume inicial. Pessoal, veja só. Vem aqui para a figura.
Nós estamos falando, isso aqui é uma vista de perfil, certo? Mas veja, existe uma área de seção reta transversal aqui, A, que é a mesma para o líquido e para o recipiente. Então veja que em função disso, o volume de líquido, ó, é a área dessa seção transversal, que seria a área da base, vezes a altura Hzinho. O volume de líquido, volume inicial do líquido, A vezes Hzinho. E o volume do recipiente é a mesma área da seção transversal, volume inicial do recipiente, só que vezes Hzão, certo? A área da base vezes a altura. Então vai lá, volume inicial do líquido, Hzinho vezes A, vezes gama do líquido, 18 vezes 10 a menos 6, igual volume inicial do recipiente, Hzão vezes A, gama do recipiente, foi dado, tá aqui, 6 vezes 10 a menos 5. Tranquilo, certo? Ó, dá uma olhada aqui. Você pode já dividir pela área da seção transversal, pode, porque é diferente de zero, não é assim? O que mais? Ele disse que ele quer o Hzinho vezes, espera aí, rapidinho. Hzinho, deixa eu apagar aqui. Hzinho vezes 18 vezes 10 a menos 6 igual Hzão 21 centímetro, então aqui também vai estar em centímetro, vezes 6 vezes 10 a menos 5, certo? Aí veja, o que você pode fazer? Posso simplificar, sem problema, como é que fica? 18 por 6 dá 3, 6 por 6 dá 1. E posso dividir de novo, fica muito, talvez você entende, por 3 dá 1, por 3 dá 7, certo? Então, Hzinho será, vamos isolar, 7 vezes 10 a menos 5 sobre 10 a menos 6, certo? Opa, ao contrário, né? Isso não está certo. 7 vezes 10 a menos 5 sobre 10 a menos 6. Sobe aqui, dá uma olhada. 10 a menos 6 sobe 10 a sexta, vezes 10 a menos 5. Eu errei uma conta aqui, hein? Aí fica 10, 70, eu acho que não, porque tem que ser menor do que 21. Qual foi o erro da conta aqui? Vai, ajuda aí. 21. Ah, cara, entendi. Aqui 18 por 6 dá 3, né? 21 por 3 dá 7, tá certo. Volume do líquido, gama do líquido, 18 vezes 10. Vai me ajudando. Volume inicial do líquido, V0, A vezes Hzinho, tá certo. Vamos achar o erro juntos. 18 vezes 10 a menos 6, recipiente, a área vezes Hzão, tá certo, vezes gama, 6 vezes 10 a menos 5. Aqui é 10 a menos 5, pessoal. Então corrija aí, tá vendo que a gente tá resolvendo juntos? Ó, aqui é 10 a menos 5. Você já tinha percebido? Foi mal aí que o velho WS não enxerga da mesma forma não, tá? Mas aqui é 10 a menos 5, certo? Então volta lá. Aqui é 10 a menos 5, certo? E aí sim, continua aqui 10 a menos 5. Acho que você já tinha percebido, estava gritando aí para mim, né? E aí esse 10 a menos 5 cai fora. E aí sim, agora, vamos corrigir aqui. Perfeito, hein? O Hzinho, manter o padrão, o Hzinho será 7 centímetros. Que tal? 7 centímetros. Aí está, vamos procurar o gabarito? Vamos lá juntos. 7 centímetros. Está aqui, letra D de dado, mais uma resolução. Certo? Corrigiu aí? Viu lá? Ó, pode conferir que é 10 a menos 5. Eu tinha anotado 10 a menos 6, mas agora tá tudo certo, né? Eu tenho que só que corrigir aqui também, porque aí vai ficar perfeito. Vou colocar aqui de vermelho para você notar que eu fiz a correção, tá certo? Muito bem, vamos passar para a próxima resolução. Tá tudo certo aí? Respira. Vai dar tudo certo. Sucesso. Estudando, seriedade. Tá assistindo essa aula que horas? De manhã, de tarde, de noite, madrugada? Se concentre, use para fazer uma boa revisão. Se inscreva no nosso canal, que é fundamental. Ative as notificações. Vai dar tudo certo. Você vai ver, vai fazer uma prova, vai aprender física, vai dominar e vai fazer uma prova assim.
Tá certo? Uma boa prova, sim. Vamos lá. Vamos para mais uma. Teórica essa, né? Vamos juntos. Um ferreiro usa um esmeril, equipamento produzido com material especialmente duro, que rotaciona sobre o próprio eixo preso ao motor elétrico em alta velocidade para afiar ferramentas metálicas de uma oficina. Durante a execução do seu ofício, fagulhas incandescentes o atingem, mas não o queimam. Entendem-se fagulhas como volumes de pouca massa, incandescentes e com alta temperatura. Sobre as fagulhas arremessadas pelo esmeril, analise as sentenças a seguir. 1. Tem pequena capacidade térmica. 2. Apresentam alta variação de temperatura. 3. São fragmentos de metal que não transferem energia térmica. E aí vem, no que diz respeito ao motivo das fagulhas não queimarem o ferreiro. Eita, isso aqui é importante. Isso é importante. Por quê? Porque, olha só, vou até ficar maior aqui. Gente, cuidado, porque às vezes tem frases que são corretas isoladamente, mas elas não justificam o que a questão quer. Não é simplesmente estar correto. Tem que justificar o que a questão está querendo. Então, muito cuidado, certo? No que diz respeito ao motivo das fagulhas não queimarem o ferreiro, está correto que se afirmem apenas 1, 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3, é isso que ele está dizendo aí, certo? Na verdade ele diz 1, 2, 3, 1 e 2 e 1 e 3. Tá, pessoal, olha só, fiquei até maior agora aqui. O que é queimar? É receber uma grande quantidade de calor desse objeto, que é a fagulha. Mas veja, essa quantidade de calor, ela é muito pequena, por isso que ele não se queima. Mas por que a quantidade de calor recebida é muito pequena? Aí nós vamos relembrar alguns conceitos importantes da termologia. Você topa? Volta aí para a lousa. Olha só. A capacidade térmica representa o quê? A fração entre a quantidade de calor que o corpo, nesse caso a fagulha, vai perder para o ferreiro e a variação de temperatura que sofre, certo? A temperatura da fagulha é maior do que a do ferreiro. Estou aqui em cima. A temperatura da fagulha é bem maior do que a do ferreiro. É uma troca de calor espontânea e espontaneamente o calor vai dar maior para menor temperatura. Lembra disso? Espontaneamente. Então o ferreiro vai receber calor. Mas veja, eu tenho certeza que como ele não se queima, a quantidade de calor vai ser muito pequena. Se essa quantidade de calor, até a fagulha entrar em equilíbrio térmico com o ferreiro, sem dúvida a fagulha sofre uma grande variação de temperatura. Mas ela vai ceder para o ferreiro uma quantidade de calor muito pequena, por isso que ele não se queima. E por quê? Porque a capacidade térmica que representa essa fração, ela depende de quê? A capacidade térmica do corpo depende da massa do corpo e do seu calor específico. E a massa da fagulha é muito pequena. Se a massa da fagulha é muito pequena, a capacidade térmica é muito pequena. E se a capacidade térmica é muito pequena, por maior que seja a variação de temperatura, a quantidade de calor é muito pequena. Então o que vai acontecer? Vamos lá. A capacidade térmica é muito pequena, por quê? Porque a massa é muito pequena, certo? Então isso, além da capacidade térmica ser muito pequena, a frase isoladamente está correta, justifica porque ele não se queima. Isso é importante, de novo aqui em cima. Tem que estar vinculado a ele não se queimar. Então a capacidade térmica é muito pequena? É, porque a massa da fagulha é muito pequena. Agora, em função disso, mesmo a fagulha sofrendo uma variação de temperatura em módulo muito grande, ela vai sair de uma alta temperatura para uma temperatura baixa, que é do ferreiro, pensando que vai entrar em equilíbrio térmico com o ferreiro. Em módulo, porque era negativa a variação de temperatura, diminui, né? Mas em módulo é uma alta variação de temperatura, mas a quantidade de calor que a fagulha vai ceder é muito, muito pequena, por isso que ele não se queima. Então tem vínculo com a capacidade térmica pequena? Tem, portanto, de olho na lousa, essa primeira frase é correta. Serve, certo? Apresentam alta variação de temperatura. Pois é, a fagulha apresenta uma alta variação de temperatura em módulo, né? Módulo que eu já expliquei que ela diminui. Mas veja, isso não tem vínculo justificar por que ele não se queima. É verdade, a justificativa é por quê? Porque a quantidade de calor que cede é muito pequena em função de uma pequena capacidade térmica. Então, embora a variação de temperatura possa ser grande, isso não justifica porque ele não se queima, portanto essa frase não serve, por isso que eu estou dizendo que é errada, para justificativa.
São fragmentos de metal que não transferem energia térmica. Aí eu já sei que é errado, não pode. Por quê? Aí a frase isoladamente está errada. Porque os metais são bons condutores térmicos. Então o problema não é que a fagulha não consiga transmitir calor para o ferreiro. O que faz com que ele não se queime é porque a quantidade de calor é muito pequena, porque a massa é pequena, a capacidade térmica é muito pequena. E sendo assim, então, vamos lá. Apenas o que condiz com essa justificativa é a frase 1, e isso está na letra A, portanto, gabarito letra A. Que tal? Continua tudo certo? Posso continuar? Vou seguir. Respira. Depois você pode dar pausa. É uma mordomia, gente. Você dá pausa. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Ah, outra coisa. Pega uma folhinha, vai anotando também. Porque te ajuda a estudar. Quando você anota, aumenta a eficiência do estudo. Certo? Vamos juntos. Vai dar tudo certo. Fique tranquilo aí. Vamos para a próxima. Também teórica. Usinas solares são estações de geração de energia elétrica que captam energia proveniente das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. O Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor. Uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável. Isso. Podemos afirmar que a energia proveniente das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol é transferida para os painéis fotovoltaicos das usinas por meio do seguinte processo de propagação do calor. Tranquilo, maiorzão, tô aqui. Calor, energia térmica em trânsito, provocado por uma diferença de temperatura. Espontaneamente, o calor se propaga da maior para a menor temperatura por 3 processos possíveis: condução, convecção e radiação. A condução predomina nos sólidos, acontece nos fluidos em menor intensidade, não acontece no vácuo. A convecção é exclusiva dos fluidos, exclusivamente dos meios fluidos. Lembra quem são os fluidos? Líquidos, vapores e gases. Convecção exclusiva dos fluidos. A convecção se fundamenta numa diferença de densidade em pontos desse fluido. Lembrou? E a radiação é quando o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. E aí é o único processo que pode acontecer no vácuo. Sol, terra, a luz e o calor vão atravessar o vácuo espacial, então precisa que fundamento? A onda ser eletromagnética, ela tem que se propagar no vácuo, e é isso que vai acontecer. É através da radiação, processo que se fundamenta na propagação do calor por ondas eletromagnéticas com predominância da frequência do infravermelho. Não é assim? Então vamos procurar a resposta? Radiação, quando o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas, isso está na letra C, uma questão bem simples, aí está, certo? Vamos para mais uma? Tá acabando, tá acabando. Faltam duas. O gráfico a seguir ilustra um conjunto de processos termodinâmicos para N moles de um gás ideal monoatômico. Monoatômico é o gás que nós usamos, né? Ideal, você já sabe que sempre. Os processos A, B e CD são isobáricos, é verdade, pode observar. Aqui a B, a pressão permanece constante, né, em 16 newtons por metro quadrado, que é o Pascal. E em CD também a pressão permanece constante, 50 newtons por metro quadrado. Se a energia cinética do gás no ponto E é igual a 30 joules, vou anotar isso. Energia cinética do gás no ponto E, 30 joules. Então a pressão nesse ponto em Newton por metro quadrado é de quanto? Qual a pressão do gás no ponto E? É isso que ele quer, certo? Pessoal, aqui em cima, o que é que você vai precisar ter conhecimento? De que conhecimento você vai precisar para resolver essa questão? Primeiro, a energia cinética do gás. Sem esse conhecimento, você não chega à resposta, né? Eu vou anotar já já a energia cinética do gás como 3 meios de nRT. E claro, a equação de Clapeyron, porque é assim que você vai fazer a transição de nRT para PV, certo? Então vamos lá. O que ele me disse? Que a energia cinética do gás no ponto E é 30 joules. Então, para esse ponto E, o que você sabe? Dá uma olhada aqui. Para o ponto E, está claro que o volume é de 40 metros cúbicos. A pressão eu quero saber. E a energia cinética, aí relembra, a energia cinética do gás, 3 meios de nRT. Ou, se preferir, a energia cinética do gás, 3 meios de PV. Por quê? Porque da equação de Clapeyron, nRT é igual a PV.
certo? Como eu tenho a energia cinética do gás no ponto E, quero achar a pressão no ponto E, vou usar o volume no ponto E, certo? Unidades: Joule, sistema internacional; Newton por metro quadrado, sistema internacional; metro cúbico, sistema internacional. Tá em casa, então. Vai, energia cinética. Vamos lá, substituir aqui. 30 joules. 3 meios. Pressão do ponto E eu quero. Volume, 40 metros cúbicos. Aqui, 30 por 3 dá 10. Então, a pressão do gás no ponto E será 20, 2 vezes 10, por 40, 0,5 Newton por metro quadrado. 0,5 Newton por metro quadrado. Vamos procurar o gabarito? Vamos juntos lá. 0,5, letra B de bola. Tá aí. Certo? Muito bem. Vamos então. Tranquilo? Respira. Isso, vai dar certo. Tamo juntos. Vou te ajudar muito. Vou postar muito material aqui para te ajudar. Vai dar tudo certo, tá? Vamos para a última questão da prova? Tá aí. Uma usina termoelétrica utiliza gás combustível a partir da conversão termoquímica de biomassas residuais. A energia disponível para utilização é igual a 640 megajoules a cada segundo, quando o gás está a 327 graus Celsius, trocando calor com o meio ambiente, que está a 27 graus Celsius. Qual a potência máxima pode se obter por meio da utilização desse gás para o funcionamento da usina? Pessoal, olha só. A pergunta é: qual a potência, certo? Quando essa máquina térmica estiver usando o maior rendimento. Aí fica perfeito. Não é a potência máxima, é a potência, certo? Quando o rendimento for máximo. Aí fica perfeito. Porque quando o rendimento de uma máquina térmica é máximo, significa que você está usando o ciclo de Carnot. E é isso que você vai usar na resolução, tá? Então, qual a potência no maior rendimento para essa máquina térmica? É isso. Então, vamos lá. Como é que é isso? Se o rendimento é máximo, então você está utilizando o ciclo de Carnot, certo? E no ciclo de Carnot, e em outra aula a gente conversa com mais detalhes, vale o quê? O quociente entre as quantidades de calor rejeitada para a fonte fria e recebida da fonte quente é o mesmo quociente entre as temperaturas absolutas dessas fontes, fria e quente. Não se esqueça que tem que usar a temperatura em Kelvin, tá? Isso aqui é exclusivo do ciclo de Carnot, ok? O quociente entre a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, a quantidade de calor recebida da fonte quente, que aí está aqui, 640 megajoules. Essa mesma fração, exclusivamente para o ciclo de Carnot, é igual à fração entre as temperaturas absolutas das respectivas fontes. Então, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, a quantidade de calor recebida da fonte quente, 640 megajoule, já sabe que está em mega, tá? 10 a sexta, certo? Igual a temperatura absoluta da fonte fria, ambiente, 27 graus Celsius, 300 kelvins, soma 273, 300 kelvins. Temperatura absoluta da fonte quente, 327 graus Celsius, somando 273, 600 kelvins, certo? Aqui eu posso dividir por 300, sobra 2. Isso quer dizer que a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria foi de 640 sobre 2. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, 320 megajoules, certo? E agora? Agora eu vou calcular o trabalho. Porque se eu quero a potência, eu preciso do trabalho. E o trabalho é a diferença, lembra da máquina térmica, entre a quantidade de calor recebida da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, o trabalho vai ser: quanto recebeu da fonte quente?
640. Quanto rejeitou para a fonte fria? 320 megajoules, certo? Megajoules. Porém, isso acontece no intervalo de tempo de 1 segundo. Ele deixa isso claro aqui, ó, a cada segundo. Então, como é no intervalo de tempo de 1 segundo, eu posso calcular a potência. Como trabalho pelo intervalo de tempo, essa potência vai ser 320 megajoule por 1 segundo. E o joule por segundo, você sabe que é watts. Então, 320 megawatts. 320 megawatts. Vamos lá, marcar o gabarito? É a última questão, hein? Da prova, né? Da parte física. 320 megawatts, tá aí. Resposta letra A. E é assim que a gente finaliza essa resolução da prova do seriado 2, da parte física, é claro. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Vai dar tudo certo. Você vai aprender sim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Se você puder dar um like, claro que a gente agradece bastante, né? Se for sincero. Se não for, se não gostou também, dê um dislike aí. É crítica construtiva, não se preocupe. Vou pensar o que é que eu posso melhorar para fazer você gostar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Opa, espera aí um pouquinho. Voltar aqui. Agora, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima aula.